Eu estou em dúvida hoje, confesso aos irmãos, se eu devo pedir para as crianças sair. Porque talvez elas vão participar de algo que nunca viram em sua vida. Daqui a pouco nós vamos ter irmãos aqui que vão estar lendo o texto bíblico em línguas diferentes. Eu peço às crianças, querem sair ou querem ficar? Querem ficar? Ok? Então as crianças vão ficar. Fica aí com o papai, com a mamãe, com o vovô. Ok. Vamos prosseguir. Núcia. Amém. Peço que os irmãos fiquem já em espírito de oração. Hoje é dia de Pentecostes. E o Senhor, não é que Ele vai, Ele quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer derramar na sua vida nessa noite. O Senhor quer fazer algo novo para a sua noiva, que é a sua igreja. Mas o Senhor quer o clamor do povo dele, um povo que clama. Ele diz que se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E é isso que diz esse cântico: Senhor, sara a nossa nação. Amém? Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder.
é esse país. Domingo passado falamos exatamente sobre isso. Eu quero morar num Brasil abençoado. Alguém mais aqui quer morar num Brasil abençoado? Quer que o Senhor abençoe essa bandeira, essa terra, esse povo? Nós só podemos com o agir do Espírito Santo. Nós só podemos se Deus tiver aqui homens e mulheres que sejam cheios do poder do seu Espírito. E nenhuma data como essa, no dia de Pentecostes, um dia de festa, lá em Jerusalém, algo aconteceu. E nós vamos, peço aos irmãos que se assentem, nós convidamos alguns irmãos que falam outras línguas. E como aconteceu naquele dia, depois do derramar do Espírito Santo, eles foram para as ruas falando nas línguas que cada judeu naquela cidade entendia, sua língua materna. Apesar de não terem estado nas suas escolas e estudarem, isso também é um dom do Espírito Santo. Chama-se poliglossa, muitas línguas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Você vai acompanhar a leitura do texto, está em português na sua mão, você é de origem de fala portuguesa, e os nossos irmãos estarão lendo em outras línguas. Vamos ver se você consegue descobrir que língua é essa. Eu gostaria de convidar o Robert para a primeira leitura. Pavor, Jesus, Igreja. I stand here before you only by God's good graces to speak the word of God out of the Bible when I read this verse. And it's Acts chapter 2, starting with 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And as it fell all the house, there they were sitting. And there appeared unto them cloven tongue like as fire, and it sat upon each of them. Amen. Você vai estar lendo em espanhol. E fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A irmã Alice está lá lendo parte do texto em japonês. Nunca pegou. Kale wa adorochi ayashi te ita. Tote yo ima hayashi rui kono hita tachi wa minna Galileya no hito to arimasen ka? Soberano ni watashi tachi wa shime meimei no kuni no kotoba o sumu o kiku wa ista do koto deshou. Watashi tachi wa Halutea jin, Media jin, Elamista jin, mata Mesopotamia, Judeia, Capadocia, Ponto, to Eadia.
Ela falou só isso. Eu vou tentar puxar pela memória no tempo da faculdade de teologia e vou ler versículos 10 e 11 em grego. Padoxian, ponton, kai, tem, axian, purian, decai, matokelian, ayukton, kai, te, mere, tes, ayambus, tes, cará, curenme. Kai, oi, eptenosson, tes, promoçoi, los da soi, decai, prosmolastos, cretes, cai, arabes, acolossamen, lalos tanton, aiton, tais. E a Ana Laura vai estar lendo no nosso bom e audível português. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: então, cheios de mosto. Estão embriagados em outras traduções. Amém? Essa é a leitura do texto de Atos 2 em outras línguas. Nós sabemos que poderíamos acrescentar outras línguas a esse texto, mas é o que nós trouxemos para tentar ilustrar o que aconteceu aquele dia em Jerusalém. E agora nós vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que aquilo que foi feito, de fato, toque os nossos corações. O teu coração está preparado para receber a palavra do Senhor? Eu quero te convidar a se pôr em pé, nós vamos levantar um clamor nesse momento. Vamos levantar a nossa voz em oração. O Espírito do Senhor está nesse lugar, Ele está conosco, Ele está agindo em nós. Deus é mais do que um pensamento, mais do que uma força. O Senhor age em nossos corações, Ele age em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite. E queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito esteja ministrando as nossas vidas, esteja sarando o nosso coração, esteja nos libertando de todo medo e de toda insegurança. Deus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Que o Espírito do Senhor fale conosco nessa noite. Que o Espírito do Senhor plante a Tua palavra no coração de cada irmão e cada irmã nessa noite. E para isso nós queremos repreender toda ação maligna, toda ação contrária contra a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos nessa noite. Fala conosco, nós queremos ouvir a Sua voz. Louvado seja o nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão em Teu nome, Pai. Aleluia. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de começar propriamente a mensagem dessa noite, eu gostaria de dar um testemunho do que aconteceu na segunda-feira no projeto Hospital do Câncer. Irmãos, o projeto Hospital do Câncer tem sido um projeto desafiador para todos nós. Nós temos passado ali por experiências tremendas no Senhor. Nosso coração se enche de alegria ao ver o que o Senhor está fazendo através daqueles que se dispõem a buscá-lo de todo o coração. A equipe estava trabalhando nessa segunda-feira, quando entrou uma jovem senhora, eu não sei se ela é casada, não perguntei, o nome dela é Silvia, e ela estava numa cadeira de roda. E ela comeu lanche como todo mundo é tratado ali com muito carinho, muita atenção. Ela se alimentou e depois ela falou: vocês oram pelas pessoas? Ela observou que nós estávamos chamando as pessoas para oração. Ela falou: vocês oram pelas pessoas, eu gostaria que vocês orassem por mim. E eu comecei a conversar com a Silvia. Nós começamos a conversar com ela. Falei: você é de alguma igreja, filha? Eu falei: eu sou, pastor. Eu sou líder das mulheres da minha igreja e eu sou levita. Eu canto no louvor. Mas hoje eu estou nessa cadeira de roda. E ouvindo a história dela, nós fomos a ela e perguntamos: Silvia, perguntei o nome, ela havia me falado, por isso eu sei. Silvia, você crê que Jesus Cristo te põe de pé? Ela falou: eu creio, pastor. Ela falou: mas eu sinto uma dor na minha perna esquerda, que não me dá forças. Ela estava com câncer.
Nós oramos sobre a perna dela. Repreendemos toda aquela enfermidade, toda aquela dor. Falei, Silvia, você crê que Jesus te põe de pé? Nós puxamos as aletas da cadeira de roda. Ela colocou os 2 pés à frente. E num sobressalto, segurando na nossa mão, ela se pôs em pé. O primeiro passo havia sido dado. Segurando em nossas mãos, eu perguntei para ela, Silvia, você crê que Jesus Cristo te faz andar? Ela olhou para mim e falou, eu creio, pastor. Esse é o sonho da minha vida. Segurando na minha mão, eu falei, então você vai andar agora, em nome de Jesus. E à medida que nós andávamos para trás, ela vinha para frente. Um passo após o outro. Lembra disso, Zé? Lembra disso? Foi isso que aconteceu? Pode ficar em pé, irmão Zé? Você estava lá, você testemunhou isso? O que o teu coração sentiu quando a Silvia andou, Zé? Sentiu a presença de Jesus. Havia ali o Dr. Nelson de Queixa, que é diretor do Hospital do Câncer. Estava ali um dos colaboradores do Hospital do Câncer, que é da área de materiais de construção civil. E depois dela ter caminhado um pouco conosco ali no pátio, ela voltou, sentou-se novamente, porque ela não tem tônus na perna, depois de 30 dias sentado na cadeira de roda. Mas o Senhor Jesus gerou, pelo poder da fé e pela ação do Espírito Santo, condições para que aquela mulher pudesse alcançar o seu sonho. Ela voltou a andar para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. O dia de Pentecostes é o fechamento de uma outra experiência que a humanidade já havia vivido, mas ao contrário do que acontece nesse dia, relatado em Atos 2, descrito no profeta Joel, que Deus o faria, está em Gênesis 11, de 1 a 9, que é o evento acontecido na Torre de Babel. Lembram da Torre de Babel? Babel quer dizer onde Deus estabeleceu a confusão. Na Torre de Babel, os homens desejavam, naquele tempo, serem os célebres da terra. O homem desejava ser o centro das coisas, ou seja, ele queria ser o mais importante, e para isso ele construiria uma torre, com tijolo queimado, argamassa de betume. Seria tão alta essa torre que iria até o céu. E o Senhor desceu do céu e viu o projeto do homem. E o Senhor percebeu que se o homem conseguisse alcançar o seu intento, o homem poderia fazer qualquer coisa. E aí Deus estabelece na Torre de Babel línguas diferentes. Línguas que não são as mesmas. Até então, na terra só se falava uma língua, um idioma. Mas na Torre de Babel, Deus estabelece línguas para que haja confusão e os homens já não consigam se comunicar mais. E não se comunicando mais, a humanidade é espalhada sobre a terra. Você sabe que a linguagem pode ser uma barreira na comunicação entre os seres humanos, amém? Nós temos o Robert aqui que está vivendo isso comigo. Apesar de ser meu amigo, my friend, Robert. No Bob, Robert. Yeah? Eu estou treinando meu inglês do piniquim com ele, está sendo uma benção esses dias, né? E o Robert tem tido muita paciência comigo, mas ele fala inglês muito bem, eu falo português. Tento falar inglês, é um problema. E só o Espírito Santo para dar jeito desse negócio. A linguagem é um meio que nos aproxima, o que nós falamos é um meio que nos aproxima ou que nos distancia das pessoas, amém? Amém, igreja? Você está com frio? Não, está animado? Então acorda, não dorme não. A linguagem é um meio que pode te aproximar ou pode te distanciar das pessoas. Em Babel os homens foram distanciados para que não se tornassem soberbos, orgulhosos, presunçosos, e toda a presunção do homem viesse a vencer sobre os projetos de Deus. E o Senhor estabelece a Torre de Babel como tempo da confusão. O que acontece em Atos é bem o contrário. As línguas diferentes do mundo já estão estabelecidas. Homens vêm do mundo todo, é um tempo de festa, é um tempo de celebração em Jerusalém. É festa de Pentecostes. O judeu esperava chegar o dia dessa festa e ir para Jerusalém. Peregrinava para lá. E como vimos no texto, você ouviu em outras línguas, o que aconteceu aquele dia. Eu gostaria de ler agora em nossa língua original. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Está acompanhando aí? Amém, igreja? Se você fechou a Bíblia, abra. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esse foi o texto que vocês ouviram, lido pelos irmãos e por nós, em línguas diferentes. A linguagem serve para duas coisas, basicamente: ou ela aproxima, ou ela une, ou ela separa. Através da linguagem, ou nós somos aproximados, ou nós somos separados. Agora, algo está acontecendo em Jerusalém. Os judeus nunca viram esse tipo de coisa. Eles não estavam acostumados a isso. Eles foram lá para participar de uma festa que eles conheciam. E havia judeus prosélitos, como o texto diz, que talvez estivessem indo pela primeira vez naquela festa. Uma grande festa, uma festa nacional. E sai de um lugar, sai de uma sala, um grupo de homens, de 120 homens e mulheres, e aqueles homens começam a falar, e aqueles homens falando na língua que aquelas pessoas entendiam, eram como eles falavam, a sua própria língua materna. Mas o que estavam falando eram galileus, eram homens simples, eram mulheres simples. Eles não tinham condição financeira, não tinham dinheiro para ir a uma escola e estudar a língua materna de tantos judeus, de tantos lugares diferentes do mundo. Era impossível que acontecesse isso. E logo perceberam e ficaram atônicos, perplexos, surpresos com o que estava acontecendo em Jerusalém aquele dia. Porque apesar da falta de condição, a falta de recurso financeiro, a falta de escolaridade necessária para que aprendesse aquele número de línguas maternas, apesar disso, cada um daqueles 120 homens comunicava às pessoas de outros países, judeus de outros países, países diferentes, falavam da grandeza de Deus de forma que eles podiam entender o que eles estavam falando. Eles perceberam que algo extraordinário estava acontecendo em Jerusalém aquele dia. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer mover o seu coração para que você comece a participar de coisas extraordinárias. Deus quer mover a sua mente, Deus quer mover os seus pés, para que você comece a participar de coisas extraordinárias. Quantos aqui nessa noite gostariam de participar de coisas extraordinárias vindas do céu? Quantos aqui de fato estão dispostos a pagar o preço para participar dessas coisas extraordinárias? Deus está fazendo algo extraordinário, cumprindo uma promessa dita pela boca do profeta Joel, que chegaria o dia que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Meu irmão, essa promessa ainda vale para a igreja hoje, vale para mim, vale para você. O Senhor quer ainda derramar o seu espírito sobre toda a carne. Você que me ouve nessa noite, Deus quer derramar o seu espírito sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você já tenha ouvido mensagem sobre essa mais de uma vez. Quem frequenta a igreja há mais tempo, nessa época do ano, certamente ouve essa mensagem. Mas o cunho dessa mensagem, o objetivo dessa mensagem, é lhe perguntar em nome de Jesus. Em Jerusalém, aquele dia, haviam grupos de pessoas. Grupos de pessoas. E baseado no texto que lemos, há pelo menos 3 grupos de pessoas descritos nesse texto. E o primeiro grupo que nós gostaríamos de abordar são aqueles que são servos do Deus vivo, são aqueles que buscam o poder do alto. Primeiro grupo de pessoa estava fechado no cenáculo. São os 120. Homens que seguiram a orientação do seu Senhor Jesus Cristo. E quando ele relata lá em Atos 1, verso 8, ele fala: vocês não saiam de Jerusalém, vocês permaneçam em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E vocês serão minhas
testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Amado, aqueles homens pegaram essa palavra do Senhor e não se preocuparam com qualquer outra coisa, não colocaram qualquer outro objetivo em suas vidas. Eles se fecharam no cenáculo e ficaram durante 50 dias orando. Alguém aqui já fez uma campanha de oração de 50 dias ininterrupto? Dia após dia? Que lhe obrigasse a ficar fechado numa sala e não sair dela? Alguém já fez isso na vida? Esses homens fizeram. Um dos problemas que nós enfrentamos para que os projetos e planos de Deus sejam estabelecidos na vida da igreja é que nós poucas vezes estamos de fato preocupados em pagar o preço que o Senhor cobra para demonstrar as suas maravilhas e sinais. Nenhum de nós, eu mesmo nunca fiz nenhuma campanha de 50 dias de oração ininterrupta, que eu me lembre. Por semana, sim, 49 dias, mas 50 dias sem sair do lugar, ficar fechado dentro de uma sala, como é o caso do cenáculo, não me lembro. Você lembra, Orly? Não me lembro. Nós sempre tivemos envolvidos com outras coisas, outras atividades. Mas esses homens, durante 50 dias, eles não fizeram outra coisa. Eles ficaram ali dentro daquele salão, orando dia e noite, numa vigília permanente de 50 dias. Mas o 50º dia chegou. O 50º dia chegou. E o 50º dia, Deus quer que chegue para mim e chegue para você. Eles estavam ali como faziam durante 49 dias. Todos os dias, da mesma forma. 120 homens. Um grupo maior do que nós temos aqui hoje, talvez. 120 pessoas, homens e mulheres, naquele salão, e ali clamavam dia e noite: Senhor, o Senhor falou que mandaria sobre nós o Teu Espírito Santo, nós estamos aqui para recebê-lo. Nós viemos aqui para receber o Teu Espírito Santo, nós vamos permanecer aqui até que o Espírito do Senhor seja derramado sobre nós. Senhor, nós queremos que o Senhor cumpra a Sua palavra, nós estamos aqui para que o Senhor realize o Seu querer em nossa vida. Irmãos, muitas vezes na vida cristã, Deus não pode fazer o que Ele quer para nós, porque nós damos mais interesse ao que é nosso do que aquilo que é de Deus. Nós temos tempo para tudo que é assunto que nos interessa, mas quando é para guardar das coisas do Senhor e fazer algo que é para engrandecer o nome do Senhor, nós colocamos um monte de dificuldade, colocamos um monte de problemas. Primeira coisa que a gente olha é se nós temos espaço na agenda, e hoje no mundo moderno é difícil arrumar tempo, amém, irmãos? Alguém tem uma vida corrida aqui? Alguém tem muitos problemas para resolver durante a semana? Quem entende que eu tenho? Às vezes não sobra nem tempo para lembrar que Jesus existe. É ou não é verdade? É tanta preocupação, é tanta coisa na nossa cabeça, no nosso coração, que às vezes passa a semana e nós só vamos lembrar que somos crentes no domingo à noite. Irmão, eu te faço uma pergunta, me responda com sinceridade. Tem jeito do Espírito Santo fazer alguma coisa grande para a gente? A gente vem no culto à noite, pega aí uma bolachinha com chá e acha que isso vai resolver todo o problema espiritual da nossa vida. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos redondamente enganados. Ou nós mudamos a nossa postura diante do que Deus quer fazer, ou nós vamos viver comendo bolachinha com chazinho quente. Em nome de Jesus, Deus quer fazer coisas grandes através da igreja, mas há um preço a pagar. Aqueles homens pagarão preço. Primeiro grupo de pessoas que estavam em Jerusalém: servos do Deus vivo, homens que querem alegrar o coração do Senhor, que pagam o preço para que o Espírito Santo encha as suas vidas. Esse é o primeiro grupo de pessoas, e nós ficaríamos felizes, o Senhor também, se nesse culto hoje, Deus pudesse achar no nosso meio alguns irmãos que estão dispostos a serem, irmãos e irmãs, que estão dispostos a serem servos do Deus vivo. Será que há nesse culto homens e mulheres dispostos a isso? Será que há nesse culto pessoas dispostas a pagar o preço para que Deus os encha com o seu Espírito Santo? Quem está disposto a pagar o preço aqui? Quem está disposto a ver um derramar de novo, um avivamento novamente, começando por essa igreja? Começando por mim, começando por você. Não vamos pensar na igreja dos outros, não. Não vamos pensar na igreja, não, nós vamos pensar na nossa igreja, na nossa casa. Aqueles homens estavam pensando na casa deles, eles estavam pensando na vida deles. Eles estavam projetando o futuro deles, mas uma coisa eles decidiram: nós não queremos futuro se o Espírito do Senhor não fizer parte do nosso futuro. E nós não temos de fato, irmãos, eu não tenho e você não tem futuro se o Espírito Santo não fizer parte da sua vida, amém ou misericórdia? Nós não temos futuro se o Espírito de Deus não fizer parte da nossa vida.
É necessário, não temos para onde ir, o que fazer, não temos orientação, a não ser que o Espírito de Deus nos guie. Esses homens eram homens simples, homens muito simples, de uma cultura muito baixa, mas o Senhor os colocou numa posição elevada, porque o Senhor deu a eles naquele dia a sua linguagem. Naquele dia Deus acabou com toda a separação de linguagem da terra, porque homens cheios do poder de Deus saíram de uma sala e foram para a rua anunciar as grandezas de Deus. Pouca diferença faremos nessa cidade ou nesse bairro se nós sairmos de culto após culto, reunião após reunião, e lá fora, porque a missão não acontece dentro da igreja. Aqui é lugar de treinamento e capacitação. Escola dominical é lugar de treinamento e capacitação. Culto é lugar de treinamento e capacitação. Reunião de oração, culto de cura e libertação é lugar de treinamento e capacitação. Mas a missão da igreja não acontece dentro da igreja. A missão da igreja acontece lá fora, no meio dos perdidos. E lá, nós temos que falar uma língua que aquele povo entenda. Lá nós temos que falar uma linguagem que aquele povo seja capaz de entender e discernir. Naquele dia viam Jerusalém de todo mundo, judeus de todo mundo em Jerusalém, mas o Espírito Santo capacitou a cada homem e a cada mulher que falasse das grandezas de Deus na língua materna de cada uma daquelas pessoas. Primeiro grupo de pessoas que estava em Jerusalém naquele dia, os que buscam o poder de Deus, os servos do Deus vivo. Eu quero fazer parte desse grupo. Alguém mais aqui quer fazer? Alguém mais quer fazer parte desse grupo? Agora em Jerusalém aquele dia havia um segundo grupo. Versículo 12 diz: todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Ou seja, o que é que está acontecendo? Esse grupo nós podemos chamar de os curiosos e observadores. Tem gente que na vida cristã, e até mesmo dentro da igreja, ele se encaixa nesse grupo, o grupo do curioso e observador. Ele é muito atento ao que acontece. Repita comigo: curioso e observador. Esse é aquele que faz cara de espanto. Ficar perplexo na realidade é fazer cara de espanto. É a pessoa que fica observando o que o Espírito está fazendo na vida do outro. Porque o Espírito age na vida de todo aquele que crê. Conhecer o Espírito Santo vai ser a segunda maior experiência da nossa vida, porque a primeira delas é conhecer Jesus, amém? Agora, conhecemos o Espírito porque um dia nós conhecemos a Jesus. Agora há um grupo, o grupo do curioso e observador, que fica olhando o que o Espírito Santo está fazendo na vida do outro, e olha com cara de espanto, fala: mas como é que pode? O Senhor agora está agindo na vida daquele irmão? Deus nunca levantou aquela pessoa para poder trabalhar dessa forma, agora está levantando. O que está acontecendo? Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre, porque quando nós conhecemos o Senhor, e aqui eu fico bem à vontade para dizer isso, às vezes a igreja fica preocupada: pastor, mas o fulano não é membro da igreja, ele pode estar fazendo determinadas coisas na vida da igreja? Irmão, qualquer pessoa que creia no poder do nome de Jesus tem autoridade para trabalhar no reino, amém? Nós temos que parar com esse negócio de colocar condição para as pessoas para trabalhar no reino. Se o Senhor está chamando, se o Senhor está capacitando com dom espiritual, essa pessoa tem que ter espaço para trabalhar. Ela precisa trabalhar, porque só vai crescer na fé se ela estiver comprometida com a obra do Senhor na terra. Citando o CDV, falei semana passada, participei da aula essa manhã, nós vimos que para que nós possamos crescer na fé, a única condição que o Senhor nos coloca é que nós façamos o quê? Trabalhemos, não é, Chiquinho? Se nós não trabalharmos, nós não vamos crescer espiritualmente. Dentro do reino, nós não podemos ser achados no grupo dos curiosos e observadores, que ficam mais preocupados com o que o Espírito está fazendo na vida do irmão, do que com aquilo que o Espírito quer fazer na sua própria vida.
Deus pode estar usando alguém, você pode não estar entendendo o que Ele está fazendo. Agora, Deus está usando a vida do irmão para ser uma bênção. Deus quer usar a tua vida também para glorificar o nome dEle. Agora nós temos que sair dessa categoria. Havia em Jerusalém aquele dia curiosos e observadores. Mas havia um terceiro grupo de pessoas. Versículo 13. Outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. Estão cheios de mosto, como a tradução da Ana Laura disse. Ou seja, eles estão de... Esses caras estão com a cara cheia, vocês não estão vendo? Esses caras aí estão mamados. Eles reescrevem o que a Bíblia fala lá em Efésios 5,18. Esse grupo nós chamamos críticos e zombadores. O Espírito está movendo na vida da igreja, como moveu em Jerusalém, como move na vida daquele que busca, e quando ele vê o mover de Deus, fala, está de fogo. Esse cara está mamado, essa mulher está mamada, está de porre. Esse é aquele que está em Jerusalém, faz parte da festa, está lá, mas não está tendo discernimento do mover do Espírito Santo. Meu amado, eu e você não podemos mais andar se o Espírito Santo não nos der um dos seus dons maravilhosos, que é o dom de discernimento de espírito, porque não é todo espírito que age na vida humana que é de Deus, há espírito que age que é de Satanás, e com esse nós não podemos fazer negócio, amém? Nós não temos negócio com esse cara, acho que houver, nós temos que pedir ao Senhor para que mantenha-o longe de nós. Eu tenho um colega pastor, ele trabalha muito bem essa coisa de fazer alegorias na mensagem, e é um apelido que a igreja dá, é um erro fazer isso, porque o Satanás olha para a igreja e gosta de crente que faz zombaria com o nome dele, porque ele ri disso, ele tem nome. Satanás é capeta. Alguém já chamou Satanás de capeta aqui? Quem já chamou, falou, eu já fiz isso, pastor. Quem já não fez, né? E esse pastor fala, não, Deus tem me dado o discernimento de espírito. Capeta não, porque quando eu falo capeta, ele sai de onde ele está, você fala capeta, então o que ele faz? Capeta. Isso é discernimento de espírito ou não é? Falou, mudei o nome, não chamo mais de capeta não, o nome dele agora é Lapeta. Lapeta, vai embora ou coisa ruim. Quando os cristãos, crentes, que creem no poder do Espírito, começam a brincar com a autoridade dele. Ele sabe de fato quem é servo do Deus vivo, ele conhece, ele sabe qual é o cristão que na sua vida tem a marca do sangue do Cordeiro. Ele olha para a igreja, ele sabe qual é o crente dizimista fiel. Compartilhando uma experiência de oração na mata, um demônio se manifestou lá, um tranca-rua, unido com outros demônios, e o ministro naquela noite falou assim, um dizimista tem uma moedinha aí? Aí o dizimista pegou e deu a moeda. Você estava lá, não estava, Núcia? Você poderia contar para nós o que aconteceu, filha? Por favor, vem à frente. Ela nem sabe que eu ia fazer isso com ela, mas o Espírito Santo já certamente preparou para testemunhar isso. Conta para nós o que aconteceu aquela noite. Então, a moça era dona de uma boutique, nada prosperava na vida dela. Satanás já tinha matado a sua filha, atropelada, depois matou a sua mãe e depois matou a sua irmã. E naquele dia ele manifestou que foi ele que matou todas elas e que ele estava levando a loja dela à falência também. Aí o pastor falou assim, eu quero R$1 de um dizimista fiel aqui. Uma pessoa falou, eu sou, pastor, aqui está. Daí ele falou assim, eu quero que todos que estão aqui testemunhem por que a vida do crente que não é dizimista não vai para frente. Né? Ele falou assim, mas aquele que é dizimista fiel, olha só, pega essa moeda, Satanás. E ele urrava e falava, não, 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 está me queimando, tira daqui, tira daqui. E ele não pegava, e aí o pastor falou assim, R$1. Ele não pode tocar em R$1 do dinheiro de um servo de Deus dizimista. E mais do que isso, o dinheiro de um servo de Deus queima, afugenta Satanás da tua finança. Amém. Ela está lembrando que a moça foi liberta. Amém, igreja?
O Satanás, ele sabe quem é fiel e quem não é. Ele sabe o crente que de fato está preocupado com a leitura bíblica, com a oração. Irmãos, o que fez daqueles homens, pessoas que fazem a diferença naquela grande nacional festa em Jerusalém, não foi a inteligência, a capacidade persuasiva no falar, não foi nada disso. O que fez a diferença, que levantou aqueles homens e mulheres simples do lugar, do submundo da vida de Jerusalém e os colocou em lugar de destaque, é que aquele grupo levava a sério na sua vida a palavra de Deus e a oração perante o Pai. E se eu e você queremos fazer diferença na nossa geração, nós temos que fazer como eles fizeram, nós temos que levar em conta a palavra de Deus e a oração em nossa vida. Se você quer que o diabo olhe para você e tema a tua chegada, ele precisa ver em você uma vida que honre ao Senhor através do estudo da palavra. Não é como nós fazemos muitas vezes, me perdoe a franqueza e a honestidade, leitura dinâmica do texto bíblico. Quando fazemos? Quando nós não levamos a sério a palavra e a oração, nós começamos a zombar e a criticar daqueles que o fazem. Porque quem lê Bíblia de forma contínua, de forma disciplinada, quem dobra o coração à vontade do Senhor escrita na sua palavra, e como nós já falamos domingo passado, permite que a letra saia do papel e comece a entrar no coração e na mente, e tenha uma vida de comunhão com Jesus, essa pessoa não é só conhecida no meio dos homens, esse irmão não é só conhecido no meio dos homens, ele é conhecido no reino espiritual. E ele tem autoridade para falar sobre aquele que é o nome sobre todo nome. E a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu de tal ousadia a vida daqueles 120 irmãos, que eles foram para a rua e começaram a anunciar a grandeza de Deus. Irmãos, por que aquele ente querido nosso, que nós queremos que esteja no céu conosco, que seja salvo e alcançado pelo poder do nome de Jesus, que tenha os seus pecados perdoados, ainda não recebeu Jesus em seu coração? Porque muitas vezes nós empurramos para os outros uma missão que é nossa, testemunhar dentro da nossa própria casa. Porque falta-nos o poder do Senhor em nossa vida, falta a presença que transforma, que muda o que nós somos, falta a presença do Espírito Santo. É impossível servirmos a Deus e as riquezas, é impossível amarmos a Jesus e as outras coisas, ou nós fazemos uma coisa, ou nós fazemos outra, não quer dizer que você não consiga trabalhar com elas, há uma diferença em você priorizar o seu relacionamento com o Senhor, e você estar correndo atrás de uma carreira, ou atrás de um sonho, através da realização de um sonho, mas o Senhor tem que ser o primeiro em nossa vida, amém, igreja? A palavra deve ser a primeira em nossa vida. Quantas vezes em nosso próprio ministério, nós encontramos irmãos, famílias, empresários em situação difícil, e quando ministramos a palavra de Deus, que é verdade e liberta, eu sou daqueles que acreditam no poder da palavra de Deus. Alguém aqui que acredita no poder da palavra de Deus? Meu amado, então não adianta nada ficar dando a minha opinião sobre os assuntos. Não adianta nada eu ficar procurando um sábio, expert, entendido sobre as coisas. Porque aqui e lá fora, na realidade, a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta é contra principados e potestades na região celestial. E aí, meu filho? Aí, minha irmã? É só o poder do nome e do sangue de Jesus. Eu tenho inúmeros testemunhos, poderíamos falar muito sobre isso, o tempo não nos permite, de situações que nós enfrentamos, não só o caso da Silvia, mas outras situações semelhantes ou piores do que essa, onde o Senhor manifestou a sua glória e o seu poder. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá estarei no meio de vós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos aqui na terra, em meu nome, ele diz, lá estarei no meio de vós. Será que nessa noite nós estamos reunidos em nome do Senhor? Foi com esse coração que você veio para esse culto? O Senhor está no nosso meio. E quem faz a diferença aqui não sou eu, não é você. Quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens entenderam isso. Aqueles homens abriram seu coração para isso. Eles não brincaram, eles não zombaram e não criticaram o que o Espírito estava fazendo.
o que estava fazendo na vida deles. Eles simplesmente se dispuseram e obedeceram. O Espírito deu a ordem e falou: vão lá para fora. E a cada um que vocês encontrarem, falem da grandeza do meu Pai. E assim eles fizeram, na língua que cada um e cada uma falava. E aquilo gerou surpresa e perplexidade em muitos corações naquele dia. Mas naquele dia ainda Deus levantaria um homem muito simples, muito humilde, chamado Pedro, que depois dessa afirmação vai falar, anunciar a Jesus, dando uma breve explanação de quem é Jesus na Escritura. Ele vai anunciar Jesus como o Cristo de Deus, que tudo que aconteceu com Jesus era presciência e permissão do Senhor, mas que o Senhor o havia colocado como Senhor e Cristo. E as pessoas ouviram a pregação naquele dia, já haviam falado da maravilha do Senhor na sua própria língua. Pedro anuncia Jesus, e quando ele anuncia Jesus, eles olham para Pedro e falam: muito bem, varões galileus, o que devemos fazer agora? E se você, por favor, virar a página da sua Bíblia, vira ela aí, capítulo 37, capítulo 2, verso 37, só vira a página da sua Bíblia, achou? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa ou herança, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Eu quero participar de experiências como essa. Nós damos um duro, trabalhamos e fazemos com muito amor ao Senhor, e às vezes temos parcos resultados, porque nós estamos tentando fazer com as nossas forças, nosso entendimento e nossa sabedoria. Não estou dizendo que você não tem que colocar força no trabalho do Senhor. Nós colocamos muita força. Nós colocamos muita disposição. Quinta-feira estava caindo o maior toró aqui na cidade de Londrina. E eu olhei para o tempo, aquele frio que estava, pensei: Senhor, hoje é dia de orar na igreja. Vou ter que ir para a igreja orar. E a chuva caía lá fora. A minha esposa acordou e falou: você vai para a igreja hoje? Eu olhei para ela e fiquei com vontade de dizer: eu gostaria de ficar debaixo das cobertas, mas eu tenho alguém me esperando naquela igreja. Eu preciso me encontrar com ele. E de fato, irmãos, aquela quinta-feira passada, eu nem entrei no templo. Eu fiquei dentro do carro esperando para ver se alguém ia aparecer para que nós pudéssemos orar juntos, buscar junto ao Senhor. E para minha surpresa, aparece uma luzinha, um par de luz de carro lá na outra esquina. Para minha surpresa, eu ainda me surpreendo com aquilo que o Espírito Santo faz. Mas aquele dia, de todos que estão nesse templo, Deus enviou a Vilmar e o Zé, para que juntos pudéssemos estar orando dentro do carro deles. Eu agradeço a Deus porque vocês vieram aquele dia. Senão nós teríamos orado sozinhos aqui, debaixo daquele toró. Mas Jesus estava aqui para nos receber. Meu amado, se você quer ser um homem e uma mulher que faça a diferença e veja a glória do Senhor brilhar na sua vida, a palavra e a oração tem que ser levado a sério na sua vida. Você tem que ser um homem ou uma mulher disciplinado nesses quesitos. Ou nós vamos ser apenas mais um frequentando igreja, mais uma frequentando igreja. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Nós estamos pagando o preço, mas Deus precisa que outros se levantem e levem a palavra e a oração a sério. Se comprometam com a palavra e com a vida de oração, em nome de Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz ele, lá estarei no meio de vós. E se vocês concordarem com alguma coisa, diz o Senhor Jesus, isso será ligado na terra, e na terra será ligado no céu. E o meu Pai que ouve e vê do céu, vos concederá.
Nós estamos só no começo do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ele quer fazer muito mais. Ele quer levantar um avivamento, mas é necessário homens e mulheres que se comprometam. Eu pergunto a você, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Quantos aqui estão de fato dispostos a pagar o preço? Quantos querem de fato ver um avivamento diante dos seus olhos? Palavra e oração fazem parte disso. Palavra e oração fazem parte disso. Se você quer isso na sua vida, eu gostaria de convidar a ficar de pé. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, ministério de louvor. Vamos bendizer o nome daquele que manda sobre nós o Espírito Santo e nos dá poder sobre todas as coisas.
sobre principados e potestades. Vamos glorificar o nome do Senhor. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar todas as almas quebrantados em coração. Nos ungiu para curar e as cativas libertar. E os olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, da glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, da glória do O inverno já passou, a primavera já chegou. Senhor, a voz de Deus como um trovão. E a chuva cairá, em dobro restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa e precisa, pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, que eu e você como igreja temos que levar a sério é a comunhão. Além da palavra e oração, aqueles homens estavam sempre reunidos e a Bíblia diz que eles eram unânimes. Isso quer dizer que eles faziam tudo junto, compartilhavam tudo. Não havia um sequer fora. Todos estavam juntos, trabalhando, buscando, orando, estudando. E se nós formos unânimes, o Espírito do Senhor trará avivamento. Oremos ao Senhor. Pai, que nós possamos entender a grandiosidade do que seja isso. Abre a nossa mente, o nosso coração, Pai Santo, para que desejemos a oração, a palavra e a unanimidade no meio do seu povo, fazendo todas as coisas de forma compartilhada, para a glória do teu próprio nome. Pai, nós queremos estar repreendendo todo espírito de divisão do seio da igreja, do seio da nossa família, do seio da nossa casa, do nosso trabalho. Senhor, nós não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos mais interferência do demônio, do diabo na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, cobre-nos com teu sangue. Dá-nos discernimento de espíritos. Dá-nos discernimento de espíritos.
para que saibamos o que está agindo na vida do nosso irmão. Rejeitamos, Pai, anulamos, cancelamos toda obra das trevas contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amanhã, 6 da manhã,